muitas teses por aí que essas igrejas defendem. Até que dizem que eles falam de Jesus, mas não consideram como o filho do próprio Yahweh. Até que outros dizem que ele é um Deus menor, não é um Deus maior. Exatamente. Caros irmãos, essa Bíblia aqui para você ler, primeiro você tem que ser inspirado. Isso não é um caderno, um livro qualquer. É algo que precisa de uma atenção e muita iluminação. Porque senão vais começar a acreditar em assuntos que na verdade estão lá na Bíblia, mas às vezes foram mal explicadas. Seja bem-vindo ao canal TV Exprime. Jesus Cristo, o homem de todos os tempos. Todo mundo sabe dizer quem é Ele. Mas nós queremos comentar sobre um milagre que Ele fez. Fez vários milagres mais fortes que esse que vou dizer agora. Mas vamos falar daquele milagre onde que Ele estava a ensinar e apareceram muita gente. E os discípulos ficaram muito preocupados. Que vão alimentar o que essa gente? Eram mais de 5.000 pessoas. Simplesmente eles tinham só 5 pães e 5 peixes. Isso ali foi uma maravilha. Os homens de Yahweh, os homens de Jesus, chamamos os discípulos, ficaram perturbados ou preocupados com essa situação e questionaram a Jesus. Jesus só disse: tragam esses 5 pães e 5 peixes. Fez esse milagre e com 5 peixes ou 5 pães conseguiu alimentar mais de 5.000 homens e mulheres, crianças por aí. Mas também antes desse milagre, antes de Jesus Cristo fazer esse tipo de milagre, existiu também um homem de nome Eliseu. Ele também fez a mesma coisa. Com 20 pães, ele conseguiu alimentar mais de 100 homens. Também foi forte. E fez outros milagres aí, mas simplesmente eu só quero mencionar esses 2 milagres. O que quero dizer? A diferença aqui dentre esses 2, um era profeta, o outro é o filho de Yahweh, está vendo? Ou é o próprio Yahweh, porque também Jesus afirmou que ele é o filho, ou ele é antes de tudo, até que ele viu o Satanás a ser lançado. Quando esse mundo estava a ser desenhado, ele que era o mestre, ele que estava a fazer tudo. Quer dizer que esse mundo aqui, sem ele, nada podia acontecer. Por isso ele chama-se Eu Sou o que Sou. Bem, temos muita coisa aqui para comentar. Meus caros irmãos, antes de nós continuarmos com esse assunto, eu peço para dar like, compartilhar, para muita gente ver essa informação. E subscrever também, não é? Isso vai ajudar o nosso trabalho ir em frente. Mas agora vamos comentar alguma coisa. Nós falamos há dias sobre o sábado e o domingo. Muita gente apega-se de que quem não vai aos sábados, algumas igrejas dizem que quem não vai aos sábados adorar o Senhor, o dia santificado em que o próprio Senhor descansou, esse vai ao inferno. Não é uma igreja séria. Mas, meu caro irmão, você já imaginou alguma coisa? Será que a Bíblia está a dizer que quem não vai aos sábados adorar ao Senhor, o 7º dia, esse vai ao inferno? Será que isso é assim? Então, quem vai ao domingo, essa pessoa vai no inferno? E vou dar uma bacela. Quem não dá dízimo também vai ao inferno? Então, eu tenho uma questão. Então, por que Jesus veio aqui na Terra? Por que Jesus morreu na cruz? Por que Jesus foi enviado para nos ensinar alguma coisa? Em algumas passagens ele disse: ninguém vai à paz senão por mim. O que quer dizer com isso? E ele também disse que sem ele nada vai acontecer. E também ele disse que vou preparar lugar. O que quer dizer com isso? Então, qual a necessidade de Jesus vir morrer? Se uma vez, se você dar dízimo e se você cultuar aos sábados só como dia do Senhor,
então você terá a salvação. Então, será que houve a necessidade de Jesus vir? Jesus veio para colmatar isso tudo, porque muitos consideravam que o sábado era o único dia. Por isso, os filhos de Israel, ou algumas tribos e muito mais, falando dos hebreus, israelitas, não sei como vou chamar, alguns não aceitam que Jesus é o Filho de Yahvé. Alguns não aceitam que Jesus é o próprio enviado, principalmente como filho legítimo e único do próprio Criador. Eles negam isso porque eles, na verdade, simplesmente estão apegados naqueles 10 mandamentos. Bem, o Senhor é que vai nos iluminar sobre esse assunto. Mas o que a gente sabe dizer é que desde o princípio de Gênesis até Apocalipse, os filhos de Israel sempre esperaram um Salvador. Isso é uma realidade. Sempre esperaram alguém que vai os salvar. Só que para eles, se calhar até hoje ainda não veio. Ou talvez eles vão criar, ou não sei como vão fazer. Mas para nós, Jesus já veio. Já nos salvou e foi embora. Então, sábado como que fica? E o dízimo como que fica? E os outros mandamentos como que fica? Então, quer dizer que, neste momento, há muito equívoco em certos irmãos, pensando que quando você ir adorar simplesmente no sábado, você será salvo. Ou não, se você dar dízimo, então será salvo. Não é bem assim, cara. São obras, são atividades e muito mais como outras atividades. Adorar o sábado ou o domingo, simplesmente nós devemos esperar o Senhor Jesus Cristo para nos salvar. O único que vai nos salvar, o único que veio nos ajudar, nos mostrar o caminho, como ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele, na verdade, estava a nos ilustrar, estava a nos decifrar alguns códigos de que ele é o único, a única salvação do mundo, a única esperança para o mundo ser salvo. É o Jesus Cristo só. Existem muitos aí que apareceram, mesmo o Moisés. Moisés falava diretamente com o próprio Senhor. Moisés era alguém que não vale a pena. Moisés foi um dos profetas, foi um dos homens mais fortes em toda a história. Mas quando apareceu Jesus, se de fato muita gente acredita que o Jesus é o nosso Salvador, então ele é o único que na verdade vai nos salvar. Que até o João Batista confirmou, batizando a ele com água, confirmando que este filho aqui, ou este homem, não é alguém qualquer. Mas mesmo assim, em algum momento, algumas igrejas ignoram esses pontos, só porque eles têm um objetivo de conseguir pessoas. Uma das igrejas comentam isso, a dizer que Jesus é Deus menor, não é Deus maior. Então, a pergunta está aí. Então, lá no céu vai ter 2 tronos, de um Deus maior e de um Deus menor. Quer dizer que vamos explicar. Porque se ele diz assim, eu vou preparar lugar, lá onde eu estiver, no trono, então vocês também estarão aí, porque ele é a nossa justificação. Tudo que a gente comete, ele é que justifica os nossos pecados. Justificar, sabe o que? É assim, é como advogado. Aliás, é advogado. Você cometeu alguma coisa, então quando Yahweh te condena ou faz algo, Jesus aparece e diz o seguinte: Pai, esse aqui é assim, assado guisado. Por favor, na verdade ele falhou, mas perdoa lá. O pai logo ouve.
Ele defende, justifica você e a mim. Entendeu? Por isso ele justifica os nossos pecados. Fique atento nessas palavras que eu estou a informar. Muitos vão comentar, outros vão aceitar, outros vão negar. Bem, não se obriga ninguém a aceitar ou a negar. Tire as suas próprias conclusões. Se quiser debater mais, o caminho está aberto. Debatam, porque também o que nós queremos é a salvação, é uma verdade, é uma linha reta, aliás, é um caminho exato para cruzarmos e para se encontrarmos com o próprio Criador de céus da terra. Temos muitos temas que, meu caro irmão, sempre tem que ficar atento. Nós vamos abordar aqui. Até uma próxima oportunidade. Tchau.